Rosa, bom dia. Bom dia, Vanessa. Queria agradecer a sua presença e a disponibilidade por estar aqui hoje para falar um bocadinho sobre algumas das suas fotografias do estaleiro da Lisnave. E começava por perguntar que ser fotógrafa não é a sua primeira profissão, certo? Não, ser fotógrafa não foi a minha primeira profissão. Primeiro eu fui secretária do Departamento de Saúde de Lisnave. E só em 95, é que decidi sair de Lisnave para trabalhar só em fotografia. Eu já fazia um paralelo, não é? Mas manter um paralelo com uma profissão que me leva 8 horas de trabalho não dá. E estava tão apaixonada pela fotografia que acabei por deixar o secretariado e dedicar-me só à fotografia. Tenho que lhe perguntar então uma coisa. Então, como é que foi a sua entrada na Lisnave como secretária? Eu entrei na Lisnave em 69, há muitos anos, ainda em Lisboa, na 24 de Julho. Depois estive na Lisnave até 95, se não estou em erro. Eu posso confirmar isso depois posteriormente, mas é sensivelmente até 95. Nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10 anos em que estava na Lisnave, e nessa altura eu já estava na Margueira, que entretanto mudámos da 24 de Julho para a Margueira, todos passaram para lá, à exceção dos que estavam a trabalhar no estaleiro da Rocha. Nós, como administrativos, estávamos na 24 de Julho. E ao passarmos para a Margueira, eu continuei a trabalhar administrativamente, mas nos últimos 10 anos decidi fazer um paralelo de fotografia no estaleiro. Eu consegui uma autorização da administração, porque não se podia fotografar assim, dentro do estaleiro, né? Mesmo quando comecei, alguns engenheiros diziam, tem que ter cuidado, olha, espionagem industrial. Quer dizer, os engenheiros não eram muito, alguns deles não eram muito receptivos a verem-me ali a fotografar. Mas, como eu tinha pedido uma autorização escrita à administração, eles tinham deixado, eu consegui, antes da hora de trabalho, à hora do almoço, pós-laboral, faziam os meus apontamentos. Se bem que nos últimos anos, inclusive no Departamento de Saúde, onde eu estava a trabalhar, começaram a ver que tinha interesse que algumas das fotografias funcionassem lá na medicina do trabalho, mais propriamente no serviço de higiene industrial. O Departamento de Saúde tinha também um Departamento de Higiene Industrial e algumas vezes, quando iam fazer uma inspeção ao local de trabalho, eu ia com eles e fotografava situações de trabalho que eles me pediam. Mas a minha função não era essa. A minha função da fotografia era fotografar aquilo que eu gostava, era estabelecer aquela relação do homem, daquela coisinha pequenina que conseguia fazer a transformação daqueles petroleiros que lá chegavam, todos velhos, todos carqueirados, e que depois tinham a intervenção daqueles seres pequeninos, mas grandes, e faziam com que ele saísse dali tão lindo e tão bonito. E, portanto, aquela relação realmente de trabalho era uma coisa que eu gostava muito. E foi com base nisso que eu fui desenvolvendo o trabalho. A certa altura fiz uma exposição também na galeria da RTP, que era na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. Depois houve um crítico alemão que viu a exposição, gostou muito, e convidou-me para publicar um portfólio na revista Leica, que é uma revista de renome, não é?
Eu gostei muito, ele fez-me uma pequena entrevista e depois fez a publicação. E depois eu comecei a entusiasmar, entretanto, começaram a convidar-me para fazer mais fotografia e, bem, o que eu gostava era mesmo da fotografia, então deixei eles na AVE, se bem que enquanto eu estive na AVE eu gostei muito de lá estar, eu gostei da relação que estabeleci com as pessoas, tinha muito, muito boa relação, tanto de cima a baixo, isto não era só para cima, era para baixo, a minha relação era boa, tinha uma Então relação foi ali, empática. desculpe interrompê-la, então foi ali Genave, foi essa, a Rosa falou da questão da escala, não é? Dos navios enormes e do homem pequeno que consegue transformar aqueles seres também, digamos assim, que são os navios. Ou seja, foi ali Genave que fomentou o bichinho e o interesse pela fotografia, é daí que vem. Mas, eu diria, quando eu era mais nova, também fazia fotografia com o meu irmão em casa, na casa de banho fazia, montava um laboratório, coitados, nós só tínhamos uma casa de banho, e ele montava laboratório de vez em quando, e portanto, digamos que eu tinha aquele bichinho, o meu pai também fazia fotografia, amador, claro, mas naquela altura, uma pessoa ter uma máquina fotográfica para fotografar a família, já gostava. Eu diria que o meu pai foi o bicho que nos atacou, foi mais ao meu irmão, depois o meu irmão, com a vida dele, acabou deixando a fotografia e eu fui a única que fui sendo contaminada cada vez com mais força para a fotografia. Portanto, eu antes também tinha já feito muita fotografia, mas a relação de trabalho é diferente, é muito diferente fotografar paisagem e família e amigos e o mundo laboral era uma coisa assim que tinha outra escala, que tinha outra importância. Depois eu comecei também, já estava no Legislavo e comecei a entrar nos concursos de fotografia, porque eu queria saber, avaliar se o meu trabalho era bom ou não, e depois comecei, estimulada com os concursos, a desenvolver mais essa atividade. Damos aqui um saltinho, porque a Rosa participou num concurso sobre mulheres fotógrafas europeias. Acha que o género se reflete na fotografia? Acho que sim. Esse crítico alemão dizia, era ai, agora não tenho o nome dele, quer dizer. A idade não perdoa. Ele dizia que a mulher tinha um olhar diferente para os objetos, para a construção, para os navios, para as fábricas, para as chaminés, o olhar da mulher que era diferente. Eu acredito que sim. Em algumas há um sentido, nas fábricas, mais nas chaminés, o sentido fálico. Mas acho que sim. Mesmo entre mulheres, a sensibilidade é sempre diferente, né? Cada fotógrafo tem o seu olhar. Mas acho que o olhar feminino e o masculino tem diferenças. Mas o que a fascina, a Rosa, entretanto, fotografou, tanto começou então com a Lisnave, dedicou-se muito à questão do património industrial, mas também já fotografou aquela Lisboa antiga, aquela Lisboa de bairro, jazz, e também tirou e tira muitos retratos, onde de facto a tónica do trabalho está muito presente no seu olhar. Efetivamente é. E a prová-lo, eu tenho continuado nessa temática, portanto, eu quando saio da Lisnave, eu faço uma proposta ao Ecomuseu do Seixal para fotografar meios fabris. Naquela altura, por exemplo, era uma fábrica que já estava desativada, que era a Mundete, uma fábrica de cortiça. Mas, de qualquer modo, eu achei que ali podia também falar de certa forma com os espaços falavam de pessoas. Essa foi uma situação em que não havia pessoas, mas, entretanto, eu vou fotografar por intermédio do museu, não é? Porque estas coisas são difíceis de se conseguir. Os espaços laborais são sempre um dilema. Eu consigo ir à fábrica de pólvora de Valgonhaços, que está em plena elaboração,
e depois à cirurgia nacional, em plena elaboração. Portanto, eu gosto muito dos ambientes de trabalho, porque, além da escala, eu gosto de estabelecer uma relação com os trabalhadores, e é engraçado que, quando se aparece num espaço, há sempre uma certa desconfiança, não é? E cada vez mais com a fotografia. Mas, com o tempo, eu consigo estabelecer uma certa relação, uma empatia com as pessoas, e depois elas acabam por se deixar fotografar com naturalidade, ou posando, porque algumas querem mesmo posar, não é? Eu interessa-me bastante conhecer estes meios, ver como se desenvolvem e conquistar as pessoas, todos. Então, para si o instante é construído, não há instante de fotografia, é construído, é mesmo. Quer dizer, também há instantes, porque repare, eu vou passar, depois vejo, isto era uma coisa impressionante, boa. Se passasse aqui uma pessoa, aqui falta-me passar uma pessoa, então eu estou ali à espera, até que passe, às vezes não passa, pronto, desisto. Mas na maioria dos casos, eu tanto espero que ele acabe por passar, porque eu preciso do homem para completar aquela imagem. É preciso o elemento. Eu não estou a vê-lo, eu só tenho o perfil dele, mas é a presença humana. É fundamental, então, no seu trabalho. É. Eu andei na mundeta em que não havia presença humana, mas eu sempre tentava arranjar qualquer coisa que me falasse, ali houve presença humana para isto acontecer, o casaco que está ali pendurado, a coisa que não está terminada, fala-me das pessoas. Sim. Neste seu percurso, existiram alguns trabalhos, alguns autores que influenciaram? Uma conquista que foi fazendo no terreno e uma construção? É óbvio que uma pessoa se influencia, portanto, assim os dois mais é o Cartier-Bresson, o Henri Cartier-Bresson. O Sebastião Salgado teve assim um impacto grande em mim. Eu ainda estava no ano lecionário quando comecei a conhecer o trabalho de Sebastião Salgado, e foi assim uma coisa, me apaixonou aquele tipo de trabalho. Ou seja, a dimensão do trabalho e a dimensão humana. Estava a falar de fotógrafo, como disse, está presente o trabalho e a dimensão humana, não é? Exato. Eu começo no Cartier, mas depois eu vou para o Sebastião e ali é que eu o encontro. Então, é esse que eu mais gosto. Mas há outros, Joan Lewis, outros que me influenciaram, não é? Mas aqueles dois foram assim os mais impactantes. Se calhar ia-lhe pedir agora para falarmos um bocadinho das fotografias que já foram passando. Sabia o que está? Eu penso que consegue ver esta fotografia. Esta fotografia eu acho linda. Acho uma fotografia linda. Portanto, isto é a pintura de um casco? É a pintura do casco de cordeiro. E o rigor com que eles pintam, com que o trabalhador pinta, é uma coisa impressionante. É que isso fica tudo certinho, tudo bem feito. É lindo. Parece uma pintura da fotografia, não é? E agora está claro, muito importante para conseguir estes tons e estas coisas, é a altura do dia, não é? Portanto, isto é depois das 4 horas, não é? Pronto, a luz, isto não são trabalhos de estúdio, portanto, nós temos que andar atrás da luz. E tem que ser ou de manhã ou mais à tarde, esta é à tarde, até pela posição do sol. Eu lembro. Portanto, há momentos especiais para captar a luz, certo? Exato.
E, portanto, esse detalhe na pintura que falou, ainda anteriormente, da fotografia anterior, é quase como estarmos, sendo um navio, o detalhe da pintura é quase como uma pintura flamenga. Claro, claro, exatamente. Quase como uma pintura flamenga. É que eu falo por causa exatamente da própria cor, não é? São cores também impactantes elas mesmas e depois, de facto, lá está a dimensão, a escala humana. Exato. E temos então continuar a ver algumas outras. Esta, por exemplo, esta é feita de manhã e a luz, para mim está bastante equilibrada, não é? E eu estou à sombra. É tal procura. Enquanto que aquela é feita com uma luz depois das 4, mas sol incidente, aqui não, aqui eu estou a trabalhar à sombra. À sombra, o sol está para lá, mas a reflexão exterior provoca como que uma situação de estúdio. E a verdade é que eles estão todos bem iluminados. Vemos todos os pormenores. E ao mesmo tempo a geometria no trabalho. Essas são a geometria é a questão dos andaimes, não é? Preocupa. É, exatamente. Que era um trabalho exigente também. Muito, 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 muito. Muito exigente mesmo. E as condições, embora as pessoas tivessem boas condições de trabalho, mas é um trabalho muito duro, não é? Mesmo muito duro. Por exemplo, aqui há uma coisa que está errada em termos de segurança. Está a ver? Ele está sem capacete. E está sem máscara. Ele está a soldar. Aquelas coisas que se faziam. Exatamente. Contra a proteção. Exatamente, está sem máscara. Isso eu também encontro hoje, já. Isso é um mal geral. Sim. Mas, por exemplo, se o serviço de higiene e da segurança passasse ali, chamava logo a atenção. Prontos, mas não se anda com um guarda em cima de nós toda a hora, não é? E não era a sua intenção, com certeza. Não, isso não era para denunciar. Não ia denunciar ninguém. Para mim, eu interessava-me o efeito mais humano, estético, trabalho, mas há coisas que, se formos ver, olha, aqui está um incumprimento. Mas o efeito gráfico é muito bonito. É muito bonito. Continuávamos, isto é novamente trabalho de soldadura, não é? É, exatamente. Esta é soldadura também. Pronto, é na barriga do petroleiro, não é? Está aqui o berço, ele está no berço, não é? Portanto, tem sempre por baixo. Este ao menos já tem óculos, não tem nada na boca, mas devia ter, não é? Mas tem óculos, porque senão arrebentava com os olhos todos com esta chama da soldadura. E aqui está de facto a dimensão, não é? Aquilo que falava há pouco. Ele pequenino, faz aquela aí. Não se consegue. Portanto, quem não sabe, assim, pode ser uma superfície qualquer, não é? Mas não, ele está debaixo da barriga do petroleiro. E o homem pequenino, olha, está a consertá-lo. Ali sai todo lindo e bom. Não mete água, não faz nada, não tem ferrugem. E a iluminação desta fotografia está de facto, a luz desta fotografia está de facto muito bonita. Consegue não estar roto, não é? Porque é difícil. Aqui há um excesso de luz na soldadura, não é? Mas por outro lado, como por baixo está totalmente à sombra, tanto uma compensa a outra. Essa é uma situação de capagem que era uma coisa altamente poluente, não é? Aliás, as pessoas da Almada, lá do edifício do Canecão, e havia tanta reclamação, porque quando eles decapavam, nesta doca não, naquela mais próxima do Canecão, esta era a do meio, não me lembro agora o nome, o número, esta era a doca perto do edifício administrativo, não é?
E a outra DOCA, aquela que é, não sei se é 10 ou 11 ou 12, é 10 ou 11, não sei qual dela, já não me lembro. A que estava perto do canecão, quando eles estavam a decapar a roupa das pessoas, ai ai, muitas A vezes. granalha. Exato. A granalha. Ficavam cheias de granalha. Era uma imagem bonita, não é? Mas estes aqui estão bem protegidos, senão isto ia para os pulmões e matava-os. À lá longe matava-os. Mas aqui cumprem-se todas as regras de segurança, claro, não há hipótese. Capagem é uma coisa, não tem hipótese, não usar proteção. E aqui está, aqui não é pintura, aqui é lavagem, porque os tabuleiros quando entram estão cheios de água salgada e então é para tirar a água salgada, para depois então poderem ser decapados. Mas primeiro tem que se tirar o sal. Portanto, é a primeira fase do trabalho, digamos assim. Exatamente, a primeira é essa, a lavagem. E esta? Esta também é, portanto, também é lavagem. Quando entra, talvez está cheio de lamas, eles têm que lavar tudo, as correntes que se chamam, pronto. Estas correntes também têm que ser todas lavadinhas, daí passam para um casco e é uma das fases. Tudo isto são bestos, não é? Onde assentam o torleiro, que ele entra, isto está cheio de água, mas depois eles apontam para onde estiverem os berços. Antes de entrar, eles sabem qual é o tamanho, não é? É tudo estudado, tudo bem preparado para quando ele entra, depois está cheio de água, mas quando a água começar a baixar, quando tirarem a água toda, ele vai sentar-se, deitar-se em cima do berço. Portanto, a Rosa encontra estética ou beleza onde ao primeiro impacto não é suposto existir. Sim, às vezes passavam assim um engenheiro assim, que horror, está a fotografar isso, tem alguma graça, tem alguma cor. Eu no princípio apetecia-me dar uma dentada àqueles senhores. Por exemplo, quando eu estive na Ponte de Vasco da Gama, era a mesma coisa. Os engenheiros, via lá dizia assim, mas vem para aqui fazer o quê? Eu venho para aqui fotografar a evolução de uma ponte. A ponte que vai nascer, eu quero fazer, tenho este projeto, apresentei à administração e quero desenvolvê-lo. Ai, meu Deus do céu, lá os cabeçudos engenheiros também diziam, vem para aqui fazer o quê? Isto tem alguma graça? É que lhe interessa? Havia sempre, naquela altura, muita reação. Agora não. Pronto. Ali na fundação, nesta e na outra anterior, sem nenhum problema. Mas na altura em que eu comecei a fotografar em trabalho e até uma mulher, os homens não gostavam nada de ver. Mas, por acaso, na Lisnave até existia era uma fotógrafa. Exatamente. Mas olha, havia-me a mim, o que é que anda aqui a fazer? O que é que isto lhe entende? Porque essa fotógrafa fazia o que eles mandavam. Eu não. Eu fazia o que eu queria. Em modo artístico. Fotografava as situações de trabalho, com os arranjos, ia com o chief manager ao sítio, olha, é isso que tem que fazer, aquilo. Eu andava ali livremente, só fazia o que eu queria. Ora, o que eu queria para eles não lhes interessava. Não era interessante. Valeu-lhe um portfólio na Leica, que não é. Pois é verdade. Que não é, com certeza, para todos. Não, eu acho que, pelo menos, mulher sou a única. E não sei se há algum homem que tenha publicado português. Vou falar de Portugal. Mas conseguir foi realmente. O crítico era o Fritz Meinitzer, o alemão.
foi assim, que eu fui fotografando tanta coisa. Depois, no Ecomuseu também, do Seixal também, acabei por fotografar muitas situações de trabalho, assim, mais avulso nos fiz. E depois acabei por trabalhar também muito para a Casa da Cerca, mas era mais na área da reprodução de obras de arte. Eu estava no museu, portanto era reproduzir obras de arte para os catálogos. Foi um trabalho mais assim. A única coisa mais autoral que eu fiz foi com o professor Rogério Ribeiro. O que é que para si faz uma boa fotografia, Rosa? O que é que define uma boa fotografia? Em jeito de conclusão, o que é que define uma boa fotografia? Uma boa fotografia, para mim, tem que me fazer pensar. Eu olho para ela, há preocupações estéticas que me influenciam a gostar da fotografia, porque se ela estiver esteticamente mal apresentada, eu não gosto, mas depois é a emoção que eu consigo ter ao olhar para aquela imagem. Se ela me emociona, eu gosto mesmo muito. Há coisas que eu gosto tanto de vários autores. E parece que falam connosco, ou vêm ao encontro do que sentimos, do que passamos. Tem que ser uma coisa assim, que me emociona. Que fale, não é? Exato. Que Fala. que diga qualquer coisa É, e que nos leve a viajar para onde aquela fotografia. Sim, que me faça pensar. Essencialmente, que me faça pensar. Portanto, também para si, ainda assim, com este seu trabalho, sobre a Lisnave, também para si a Lisnave foi marcante, nem que seja para mudar de vida. Exatamente. Não, foi muito marcante, repare, eu trabalhei lá, olha, agora até me esqueci o quê? 27 anos? 27 anos, é? São muitos anos. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos, se não me engano, exato. Quando eu entrei para os lá, tinha 8 anos. Portanto, e toda a formação académica que fiz foi posterior a trabalhar, não é? Mesmo quando ainda estava no SNAV, e naquela altura, eu quis ir fazer o curso de ceramista, na Antónia Arroio. E fui fazer. Mas como não era um curso que interessava ao SNAV, nunca me deram uma hora de trabalho, de folga, não é? Quem estudava em outras áreas, ok, se a senhora, a empresa estava 2 horas por dia, ou estava assim umas horas por semana. Eu não, pronto, eu não queria coisas que interessassem à empresa, eram coisas que eu gostava. Eu fiz o curso de ceramista na Antónia Rui, só a meu custo, à noite, tal. Depois foi fazer fotografia. Também não lhes interessava, ok, não interessa, muito fácil. E fui daí até a fazer a pós-graduação, fiz a fotografia, o mestrado, tudo. Mas tudo sempre a meu interesse, a meu custo. A seu custo. Rosa, muito obrigada De nada. por ter passado este bocadinho connosco e nos partilhado a sua experiência. Olha. E o seu olhar. E é de facto muito bonito muito obrigada. E nos transmite aquilo, mesmo quem não conheceu, nos transmite aquilo que era o estaleiro e o trabalho no estaleiro, e quase que conseguimos ouvir o som que era alto e violento, mas de facto vermos poética onde supostamente não é para existir poética e ela está lá através do seu olhar. Portanto, eu é que tenho que agradecer.